coral que cantaram excelentemente, muito bem. Outra salva de palmas para a dupla Nano e Ivone. Muito, muito bom. Como vocês viram, eles cantaram, reproduziram aqui canções da época de 50, 60. Isto fez-me recordar, lembrar muitas daquelas canções antigas. Uma delas é aquele Jimmy Come Lately. Comecei a lembrar das letras, comecei a recordar das letras. E isso é muito interessante porque é a nossa história, é o nosso passado. Então eu hoje estou aqui para tentar mais uma vez, porque já tentei na gestão anterior, apesar de ser muito curtinha, não é, Totó? Foi muito curta a gestão anterior, tentar falar um pouquinho sobre Macau, porque acho muito de grande importância nós entendermos, saber conhecer Macau, a história de Macau, a nossa origem. É importante a gente conhecer a nossa origem, de onde nós viemos, como nós viemos. Essa história é muito importante. Então, eu fiz alguns apanhados. Eu vou ler aqui um pequeno parágrafo em que fala o seguinte: os portugueses estabeleceram-se ilegal e provisoriamente em Macau entre 1553 e 54, sob pretexto de secar a sua carga. Em 1557, as autoridades chinesas deram finalmente autorização para os portugueses se estabelecerem permanentemente em Macau, concedendo-lhes um considerável grau de autogovernação. Em troca, os portugueses foram obrigados a pagar aluguer anual, cerca de 500 taéis de prata, uma merreca, mas naquela época era agonia, e certos impostos a estas autoridades. Isto é o que diz, o que está escrito, mas entretanto o que a gente escuta popularmente falando, e essa parte que eu me apego muito, é que os portugueses, mas antes disso, vocês, das vossas mesas, já receberam um jogo de 4 folhas, correto? 4 folhas. E nessas folhas, a primeira folha mostra para vocês o descobrimento, a chegada, a descoberta dos portugueses, o caminho até chegar em Macau. Essa é a primeira página. Vocês lembram perfeitamente que todos nós estudamos que os portugueses, na época dos descobrimentos, não havia país algum igual que nem que nem Portugal. Fizeram o grande feito português primeiro é fazer a travessia do Cabo de Boa Esperança, que no início era chamado de Cabo das Tormentas. Aí depois do grande feito de Bartolomeu Dias, de atravessar o Cabo das Tormentas, o rei Dom João IV deu o nome de Cabo de Boa Esperança, porque é através de Cabo de Boa Esperança que eles sabiam que iam chegar às Índias. A grande descoberta. Chegaram em Calicut da Índia, depois Goa, Damã e Diu. E lá os portugueses começaram a fazer várias incursões no extremo oriente, até que um dia, através de sofrer um grande temporal, uma grande tempestade, o tal famoso tufão, na época em Macau, que nós todos conhecemos, não é o tufão que está passando na novela, não. Não é esse tufão. É o tufão, o temporal, que esse nome que se dá na região de Macau. E os portugueses abrigaram-se em Macau, na Baía de Amá, com pretexto de secar a sua carga. E lá se estabeleceram.
conforme diz o texto, estabeleceram. E na época, em Macau, sempre foi um entreposto de comércio. Entreposto de comércio de todas as especiarias que haviam entre os países próximos a Macau. Todos os povos iam lá, faziam o seu comércio. E Macau sempre cresceu, sempre teve progresso. E com isso atraía muita pirataria. Havia muitos piratas que faziam saques, que faziam assaltos em Macau, aí depois refugiavam-se naquelas ilhas nas proximidades de Macau. Portugueses estando aí, na época, com a armada que a portuguesa tinha, com a força que os portugueses tinham, conseguiram acabar com toda a pirataria, perseguiram os chineses no esconderijo deles naquelas ilhas próximas de Macau e acabou com toda a pirataria. E os chineses, como aqui diz, em 52, 53 os portugueses chegaram. Em 57, depois de acontecer todos esses saques, esses assaltos, os portugueses derrotarem, acabaram com a pirataria, os chineses sempre muito espertinho, né? Os chineses sempre pensam bem na frente. Convidaram, ofereceram aos portugueses de ficar em Macau. Por que razão? Para ter uma segurança, uma garantia de que os piratas não iam voltar, porque os portugueses estavam aí, entenderam? Então os portugueses ficaram lá. Aí em 57 o governo chinês então oficializou essa posse portuguesa lá na China, cobrando apenas um valor simbólico de 600 taels de prata de aluguel por ano. Uma história completamente diferente da história de Hong Kong, né? Hong Kong é coisa completamente diferente. Mas eu hoje vou falar em dois temas muito importantes, porque se eu tiver que falar sobre a história de Macau, aquilo vai muito, muito amplo. Então, dois temas que eu escolhi para falar hoje. A chegada dos portugueses em Macau. 2, porque dia 24, dia de hoje, foi escolhido como o dia de Macau e também o dia de São João Batista, padroeiro de Macau. Então, os portugueses chegaram em Macau, como vocês podem ver no mapa que eu mostrei para vocês. Isto foi em 1552-53. Aportaram-se na Baía de Amá, conhecida na época Amacó, e com isso a Baía de Amá é uma homenagem à deusa Amá, e em cantonês chamava Amacó, e com isso aos poucos os portugueses passou a se chamar Macau, Amacó por Macau. Ok? Bom, então os portugueses ficaram em Macau a partir de 1522 e 1557 foi oficializado. Bom, então na segunda folha que vocês têm lá, mostra o brasão de Macau. Foi criado um brasão de Macau. Nesse brasão de Macau, que está na segunda página, vocês podem ver naquela faixa branca que está embaixo, diz que é a província portuguesa de Macau. Esse brasão foi criado em 1935 a 1951, quando se chamava Colônia Portuguesa. O brasão que é brasão de armas de Macau, da administração portuguesa. Aí depois de 51 a 75 passou-se a chamar Província Portuguesa de Macau. E de 75 a 99, Governo de Macau. Então esse é o brasão oficial de Macau.
Ok? Na terceira página que vocês vão ver é o mapa de Macau quando os portugueses chegaram. Quando os portugueses chegaram, era esse o mapa de Macau. Tá? Vocês podem ver nas vossas mesas, cada uma das mesas tem um jogo disso aí, tá? Esse era o mapa de Macau. Tá? Bom, então Macau sempre foi uma cidade próspera. Por quê? Era um ponto estratégico para o comércio. Era um ponto estratégico onde todos os outros povos, os países próximos de Macau, faziam o comércio da troca de especiarias em Macau. E Macau prosperou muitas vezes e constantemente. Isto fez com que atraiu outros povos a querer ter esse domínio. Então agora eu vou passar a falar sobre o dia 24. Com esse crescimento de Macau, com esse progresso de Macau, os holandeses queriam tomar o controle desse comércio e fizeram vários ataques a Macau. E no dia 22 de junho, deixa eu recordar a data, 22 de junho de 1622, desembarcou em Macau uma frota grande, enorme, dos holandeses, composta de 800 soldados. Hoje em dia é uma porcaria, né? Mas em 1622 era muita gente, viu? Desembarcaram na praia de Cacilhas. 800 soldados holandeses, uma frota armada para a ocupação de Macau. Então foi guerra, tiros. E naquela época, 1622, a força armada portuguesa era bem pequena. Eram poucos portugueses, poucos maquenses e os chineses. Então eles lutaram para defender Macau. E nessa época, que o mais importante é salientar, em Macau, essa época, o Portugal estava sob domínio da Espanha. Nessa época, o Portugal estava sob domínio da Espanha, que foi do ano de 1580 a 1640. Praticamente 60 anos sob domínio espanhol. Vocês se lembram que o rei Dom Sebastião faleceu na guerra contra os árabes na Batalha de Tânger e não havia sucessor? E os espanhóis ocuparam Portugal, tá? E dominaram Portugal. Mas Macau sempre içou a bandeira portuguesa. Isto é importante saber. E esse fato fez com que o rei Dom João IV, depois da restauração que foi em 1º de dezembro de 1640, Dom João IV intitulou o nome de Macau, Santo Nome de Deus, não há outra mais leal. Isto está na história. E essa é a história de Macau. Tá? É muito importante, gente, antes de mais nada, eu queria dizer, é ter orgulho de ser macaense, de gostar de Macau, de passar essas histórias, essas informações para os nossos filhos, nossos netos. Essa é a nossa continuidade, é a nossa história. Macau tem que sempre ser falado. Nós reunimos aqui praticamente quase todos os domingos para almoçar, para comer comida macaense. Tem a sua história a comida macaense. A comida macaense não veio por aí, por acaso. E por que não conhecer um pouquinho mais de Macau? Será que todos nós aqui lembramos a história de Macau? Como aconteceu essa história de Macau? Como existiu Macau? Temos que ter orgulho dos nossos antepassados, dos nossos pais, avós,
tetravós, etc. e etc. É a nossa história, a nossa origem, que é muito importante. É através de nossa origem que nós vamos poder entender muitas coisas em nós hoje em dia. Esse é o fato. Bom, me desviei um pouquinho o que eu queria falar. Então, o grande feito é que Macau, sob domínio espanhol, conseguiu, com o ataque dos holandeses em 1622, 22 de junho de 1622, e Macau andava em guerra, defendia do jeito como podia defender, até que no dia 24, 2 dias depois, pela manhã cedo, um jesuíta que estava de sentinela ou estava de serviço na fortaleza da Monte, fez pontaria com o seu canhão, e aquele canhão que vocês foram ao Monte visitar, que hoje está com o Museu de Macau, aquele canhão ainda está lá. O tal jesuíta fez a pontaria e deu um disparo, um tiro. Pum! E esse tiro, graças a Deus, no dia 24, graças ao São João Batista, graças ao São João, acertou em cheio no paiol, no navio paiol dos holandeses. Foi estouro, explosões que não acabavam mais. E nisso mataram mais de 300 holandeses. E eles ficaram todos aflitos, ficaram todos com medo e fugiram, foram embora. E Macau foi salvo por esse tiro, por esse disparo. Parece brincadeira, né? Mas é verdade. Foi através da ajuda de São João que nesse disparo, um tiro de um canhão feito por um jesuíta na fortaleza do monte, acertou no navio paiol dos holandeses. Explodiu tudo. Os holandeses vão todos embora e Macau foi salvo do ataque dos portugueses, do ataque dos holandeses. Então, gente, se eu tiver que falar aqui mais sobre Macau, muita coisa. Tem história que fala sobre esse painel que você vê aqui, que é cartão postal de Macau, quando foi construído, o que aconteceu, tem muita coisa. Então eu quero aproveitar e fazer aqui um apelo a todos os maquienses, os mais veteranos ou menos veteranos, vejam bem, eu falei veteranos, que tem algum conhecimento, alguma história sobre Macau, que passaram, que conviveram, venham e faça o seu depoimento aqui. Conte para que as pessoas possam ouvir, possam entender, possam aprender um pouquinho mais sobre a história de Macau. É rica, a história é rica, muito interessante. Aí depois apareceu o patois, apareceu a cozinha macaense, todas as coisas que nós comemos hoje. Gostaram do almoço? Gostaram do tacho? Onde veio o tacho? Gostaram do caril? Onde veio o caril? Minti? Onde veio minti? Então, aí está a história de Macau. Não é só comer, encher rufa, encher pança. Vamos entender um pouquinho mais. Muito de nós sabemos ou conhecemos. Venham cá, mostra, falam, tá? Então eu gostaria aqui que a nova gestão, se pudesse, nos domingos, passar algo sobre Macau. Nós, quando começamos aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a Casa Macau, em 1888, 89, nós fizemos muita coisa. Eu tenho certeza que esse depoimento está gravado ou foram filmados para os uns ou para os outros. Tragam isso aqui para nós, para nos mostrar
aqui, vamos pôr uma tela, vamos reproduzir isso aqui para mostrar como é que nós fizemos, como é que nós trabalhamos, como é que nós construímos isso aqui. Não foi por acaso, foi através de esforço, através de trabalho e através de muito amor à terra, através de muita dedicação a Macau. Ok? Bom, gente, então, obrigado pela vossa atenção. E na próxima, gente, aí posso falar um pouquinho mais. Muito obrigado, viu? Só para finalizar, desculpa, que o papel caiu. O último mapa que vocês podem ver é o mapa do Macau atual. Como vocês podem ver, o Macau, Ilha da Taipa, praticamente a Ilha da Taipa e a Ilha de Colônia já é só uma ilha. A ligação que fazia hoje praticamente completou tudo por completo. Então, e Macau, na época em que eu nasci, em que eu fui criado, tinha apenas 16 km². Hoje Macau tem por volta de 32 km². Ok? Obrigado a todos.